Neste conteúdo será feita uma análise detalhada dos sinais que demonstram os sentimentos genuínos de uma mulher. Pequenos comportamentos repetitivos costumam revelar se existe interesse verdadeiro, envolvimento emocional ou se há apenas intenção de manter alguém por perto como alternativa conveniente. Depois de compreender esses padrões, ficará muito fácil identificar quando a conexão é sincera e quando ela se sustenta apenas pela insistência de uma das partes. Um dos sinais mais importantes é quando ela passa a investir na relação espontaneamente. Mais relevante do que a própria química entre duas pessoas é o nível de dedicação colocado na conexão, porque as pessoas naturalmente investem naquilo que consideram valioso. Quando o interesse é real, não existe a sensação de que apenas um lado precisa sustentar tudo sozinho. A participação dela acontece de forma natural, sem cobranças, pressão emocional ou tentativas de convencimento. Ela se envolve porque deseja fazer parte daquela relação. Então é importante entender que uma mulher pode gostar da atenção recebida sem necessariamente desenvolver sentimentos profundos. Muitas vezes ela aprecia a validação, a companhia, o apoio emocional, os momentos agradáveis e a segurança de saber que alguém sempre estará disponível para ela. Porém, quando toda a dinâmica depende exclusivamente do esforço de uma pessoa, a conexão começa a perder a força rapidamente. Isso acontece porque o vínculo nunca foi realmente equilibrado. Muitos homens vivem exatamente esse cenário sem perceber. São eles que enviam as primeiras mensagens, tomam iniciativa para marcar encontros, tentam reviver conversas que morreram faz um tempão e procuram manter o contato mesmo após longos períodos de silêncio. Enquanto isso, a outra pessoa apenas responde de maneira passiva, sem demonstrar iniciativa verdadeira. Esse comportamento não representa reciprocidade emocional, mas apenas a manutenção de conveniência. Quando uma mulher realmente sente algo, ela começa a contribuir emocionalmente para o relacionamento em construção. Ela procura, demonstra interesse espontâneo, participa das conversas e cria oportunidades para fortalecer a conexão. O investimento deixa de ser unilateral e passa a existir de maneira equilibrada entre os dois. Mas aqui está o ponto que a maioria dos homens nunca percebe. A atração verdadeira não acontece por acaso. Existe uma lógica psicológica por trás do interesse feminino, dos comportamentos emocionais e da forma como uma mulher passa a enxergar um homem como alguém desejável, marcante e difícil de substituir. Muitos continuam cometendo os mesmos erros sem entender por que acabam sendo ignorados, colocados em segundo plano ou presos em relações confusas e inconsistentes. E é exatamente por isso que você precisa conhecer o código da atração, a forma psicológica para conquistar qualquer mulher e dominar o jogo da sedução. Esse material revela os mecanismos emocionais que despertam desejo, conexão profunda, valorização e investimento genuíno por parte das mulheres. Você vai entender como se posicionar corretamente, como gerar atração sem parecer carente e como criar presença emocional forte e como deixar de ser apenas mais um cara disponível para se tornar o homem que ela realmente teme perder. Se você está cansado de correr atrás, interpretar sinais confusos e investir em mulheres que nunca entregam reciprocidade de verdade, então esse conteúdo pode mudar completamente a forma como você se relaciona. O link para acessar está aqui abaixo no primeiro comentário fixado e aproveitem! Outro sinal importante aparece nas pequenas atitudes do cotidiano. Quando existe interesse verdadeiro, ela começa a associar você aos detalhes da própria rotina. Envia algo que lembrou da sua presença, demonstra preocupação em saber se você chegou bem, percebe mudanças no seu comportamento, também nota quando você está mais distante, silencioso. Além disso, procura maneiras de prolongar conversas em vez de encerrá-las rapidamente. Essas atitudes revelam participação emocional
emocional espontânea. Também é importante abandonar a ideia de que interesse sempre precisa ser demonstrado de forma exagerada. Nem toda mulher é expansiva, intensa ou extremamente expressiva. Algumas possuem uma personalidade mais discreta, tranquila e reservada. Ainda assim, quando valorizam alguém de verdade, encontram maneiras de demonstrar envolvimento. O ponto principal não está no nível da intensidade, mas na constância das atitudes. Uma mulher interessada tende a se aproximar gradualmente. Mesmo de forma sutil, existe um movimento contínuo em direção à conexão. Já quando ela está indecisa ou emocionalmente distante, a tendência é permanecer passiva, deixando toda a responsabilidade da interação nas mãos da outra pessoa. Por isso, vale observar se o esforço acontece naturalmente dos dois lados ou se tudo depende de incentivo constante. A inconsistência costuma ser um dos maiores sinais de interesse superficial. Em muitos casos, ela oferece apenas a atenção suficiente para manter o vínculo emocional ativo, mas nunca o bastante para construir algo sólido. Em determinados momentos, demonstra carinho, proximidade, mas depois ela desaparece sem explicação ou muda completamente o comportamento. Como os momentos positivos costumam gerar muita expectativa, é como ignorar o padrão geral da relação. No entanto, o que realmente define o interesse de alguém não são episódios isolados de intensidade, mas a frequência e a estabilidade das atitudes ao longo do tempo. O segundo sinal aparece na facilidade com que ela permite que você faça parte da vida dela. Quando existe interesse verdadeiro, a aproximação tende a acontecer de maneira cada vez mais natural. O contato flui, a comunicação se torna mais simples e a presença deixa de parecer algo difícil de alcançar. Diferente do que muitos imaginam, distância emocional constante não deve ser confundida com profundidade ou mistério, hein? Muitas pessoas acabam interpretando comportamentos frios e inconsistentes como sinais ocultos de atração. A mulher demora para responder, parece sempre ocupada, mantém certa distância emocional e age de forma imprevisível, então alguns homens acreditam que isso aumenta o valor dela ou demonstra um interesse escondido. Mas na realidade, em diversas situações, esse comportamento representa apenas falta de prioridade emocional. Quando alguém realmente deseja manter uma pessoa por perto, naturalmente ela cria um espaço para ela na própria vida. Claro que todos possuem responsabilidades, problemas pessoais, compromissos profissionais e dificuldades emocionais também. Ninguém está disponível o tempo inteiro. O ponto não é exigir atenção constante ou respostas imediatas, mas perceber se existe disposição genuína para manter a conexão viva. Quando há interesse real, os encontros acontecem com menos resistência, as conversas seguem com leveza e a interação não transmite a sensação de esforço unilateral. Muitos homens acabam presos em situações emocionalmente desgastantes porque recebem sinais mistos. Há momentos de carinho, flerte, conversas intensas e até encontros marcantes. Em certos momentos, ela demonstra saudade, procura contato ou cria proximidade. Porém, quando o assunto envolve constância, clareza e presença emocional verdadeira, tudo parece travado. Surge a espera constante por respostas, definições, convites e certezas que nunca chegam de forma sólida. O problema é que muitas pessoas se apaixonam pelo potencial da relação e não pela realidade dela. O fato de alguém aparecer apenas quando lhe convém não significa necessariamente interesse genuíno. Um dos maiores indícios de atração verdadeira é a disposição em participar da sua vida de forma consistente. Ela busca oportunidades para estar com você, ela demonstra vontade de continuar as conversas, ela inclui você na rotina dela espontaneamente, ou toda interação parece depender de insistência e negociação. Quando cada aproximação transmite a sensação de que você precisa convencer alguém a se importar, a relação já perdeu o equilíbrio. Existe uma diferença muito grande entre alguém que prefere construir tudo com calma e alguém emocionalmente indisponível. Uma conexão saudável demonstra interesse gradual acompanhado de estabilidade. Já a indisponibilidade emocional costuma oferecer apenas a atenção suficiente para manter o vínculo ativo sem entregar segurança, clareza ou reciprocidade. Uma mulher que realmente valoriza a presença de um homem dificilmente
mente cria obstáculos desnecessários para afastá-lo por longos períodos. Pessoas protegem aquilo que consideram importante e isso normalmente se reflete de maneira como mantém o acesso emocional aberto dentro da relação. O terceiro sinal está relacionado ao impacto emocional que sua presença provoca nela. Quando uma mulher realmente desenvolve sentimentos por alguém, a relação deixa de ser apenas uma interação casual e passa a influenciar emocionalmente o comportamento dela. Sua atenção ganha importância, sua ausência é percebida e até pequenos detalhes da dinâmica entre vocês começam a gerar reações emocionais. Isso não significa manipulação ou controle emocional. A questão principal é perceber se existe envolvimento genuíno ao ponto de a conexão produzir efeitos reais no estado emocional dela. Uma mulher interessada normalmente reage às mudanças no relacionamento. Então, se você se afasta um pouco, ela percebe. Se fica mais quieto do que o habitual, ela nota a diferença. Quando recebe um elogio sincero, isso a toca emocionalmente. Quando existe alguma decepção ou alteração na maneira como você se comporta, ela sente o impacto dessa mudança. Então, esse tipo de sensibilidade acontece porque pessoas emocionalmente conectadas passam a atribuir valor à presença uma da outra. A dinâmica do relacionamento deixa de ser indiferente e começa a ocupar espaço emocional na rotina dela. Em contrapartida, quando a mulher está emocionalmente distante, o comportamento costuma ser completamente diferente. Você pode desaparecer durante dias, reduzir o contato, parar de mandar mensagens ou até mesmo interromper iniciativas e praticamente nada muda. Não existe curiosidade, preocupação ou tentativa de restabelecer a conexão. A indiferença emocional geralmente revela mais do que muitas pessoas gostariam de admitir. Imagine uma situação em que duas pessoas mantêm o contato frequente durante meses e, de repente, uma delas reduz bastante a presença por estar ocupada com trabalho ou questões pessoais. Quando há interesse verdadeiro, a reação costuma surgir de maneira natural. Ela pergunta se está tudo bem, demonstra curiosidade sobre a mudança e percebe que algo ficou diferente na interação entre vocês. Isso acontece porque a sua presença passou a ter relevância emocional dentro da vida dela. Agora compare isso com outra situação em que você diminui o esforço e ela simplesmente aceita o afastamento sem qualquer reação. Então não há resistência, tentativa de aproximação ou preocupação em manter a continuidade da relação. Esse comportamento normalmente não representa investimento emocional, mas apenas comodidade momentânea. Muitos homens confundem intensidade emocional com profundidade afetiva. E algumas mulheres emocionalmente indisponíveis conseguem criar momentos extremamente intensos, cheios de emoção e expectativa, mesmo sem oferecer consistência verdadeira. Esses altos emocionais acabam gerando apego justamente por serem imprevisíveis, fazendo parecer que existe uma conexão profunda, quando na realidade falta estabilidade emocional. Uma mulher genuinamente interessada valoriza a continuidade da relação. Ela demonstra preocupação em preservar a proximidade, comunicação e constância emocional. Então, um dos sinais mais claros de envolvimento verdadeiro aparece justamente no desconforto que ela sente diante da possibilidade de perder aquela conexão. Quando a ausência de alguém não provoca absolutamente nenhuma mudança emocional no comportamento dela, talvez seja necessário aceitar que os sentimentos não possuem a profundidade imaginada. Em muitos casos, a indiferença acaba sendo uma das respostas mais sinceras que alguém pode demonstrar. E o quarto sinal aparece quando ela começa a incluir você de forma genuína na própria vida. Isso vai muito além de apresentações para amigos, de fotos das redes sociais ou demonstrações públicas ocasionais. Embora esses comportamentos possam ter algum significado, eles ainda são superficiais quando comparados aos que realmente demonstram integração emocional. O aspecto mais importante é perceber se ela permite que você participe do universo pessoal dela de maneira natural. Ela compartilha acontecimentos do dia a dia sem
que você precise perguntar? Ela divide pensamentos, preocupações, objetivos, planos futuros, conflitos familiares e detalhes da rotina espontaneamente? Ou você sente que conhece apenas a versão dela limitada aos momentos em que estão juntos? Essa diferença é fundamental porque uma mulher emocionalmente envolvida costuma desejar que a relação se misture à realidade da própria vida. Ela quer que exista conexão entre você e tudo aquilo que faz parte do cotidiano dela. O relacionamento deixa de ser um espaço isolado e passa a ocupar uma posição concreta dentro da vida pessoal, emocional e social dela. Por outro lado, existem situações em que o homem permanece preso em uma espécie de relacionamento superficial prolongado. Há conversas frequentes, intimidade, encontros, flertes e até envolvimento físico constante, mas a relação nunca avança para uma integração verdadeira. Você não conhece profundamente as pessoas importantes da vida dela, não entende exatamente como funciona a rotina dela e tampouco consegue identificar qual espaço ocupa dentro dos planos futuros. Muitas vezes, os momentos intensos fazem com que essa ausência de evolução seja ignorada. No entanto, progresso emocional é extremamente importante. Quando uma mulher realmente gosta de alguém, ela geralmente sente vontade de compartilhar contexto, mostrar que é além da atração física e permitir que aquela pessoa compreenda camadas mais profundas da própria personalidade. Por isso, começa a incluir detalhes aleatórios, histórias pessoais e experiências que demonstram a abertura emocional genuína. Quando essa integração nunca acontece, é como surgir uma sensação constante de distanciamento. A relação parece limitada, compartimentada e emocionalmente controlada. Em alguns casos, isso pode acontecer por insegurança, indisponibilidade emocional ou até pela existência de outro envolvimento paralelo que permanece oculto. Em outras situações, ela apenas aprecia a atenção recebida sem desejar construir um compromisso emocional mais profundo. Se existe uma sensação frequente de estar escondido, separado ou permanentemente distante das partes mais importantes da vida dela, vale prestar atenção nisso. Muitas vezes, essa distância não é coincidência, mas uma forma silenciosa de posicionamento emocional dentro da relação. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Te espero no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.